E se você pudesse congelar seus inimigos instantaneamente, exatamente como o Sub-Zero? Imagine só, você está numa luta, estende a mão e BAM! Seu oponente vira uma estátua de gelo. Parece loucura, né? Mas ele não é apenas um ícone da cultura pop com poderes incríveis. É um lutador cuja maestria sobre a criomancia capturou nossa imaginação desde o primeiro Mortal Kombat. E aqui está o que vai te surpreender. A ciência pode ter uma resposta sobre como um ser humano poderia desenvolver habilidades como as dele. Vamos rastrear todo o legado do Sub-Zero, desde suas raízes no clã Lin Kuei até a evolução de suas técnicas geladas, antes de mergulharmos na física do mundo real que um dia pode tornar a criomancia possível. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos desvendar se você aguentaria ser o Sub-Zero. A história do Sub-Zero tem raízes que vão muito além do que você imagina. Tudo começou com o Lin Kuei, um clã chinês ancestral de assassinos que não brincava em serviço. Quando eu falo não brincava, eu estou falando sério mesmo. Esses caras eram a definição de máquinas de matar. Imagine uma organização que pega crianças pequenas e as transforma em armas humanas perfeitas, sem brincadeiras, sem infância, sem família, só treinamento, disciplina e morte. O Lin Kuei operava nas sombras há séculos. Eles não eram apenas assassinos comuns. Eram especialistas em infiltração, espionagem e eliminação silenciosa. Cada membro passava décadas aperfeiçoando técnicas específicas e alguns poucos sortudos nasciam com dons sobrenaturais. Foi deste ambiente brutal que Bi-Han, o Sub-Zero original, emergiu como uma lenda viva. Treinado desde pequeno nas artes do assassinato e espionagem, Bi-Han se tornou infame dentro do clã por sua eficiência fria. E eu não estou falando só de personalidade. O cara tinha uma reputação de completar missões sem deixar rastros, sem sobreviventes, sem evidências. Ele era como um fantasma que deixava apenas cadáveres congelados no seu caminho. Mas o que realmente o colocava em outro nível era sua maestria na criomancia. Enquanto outros assassinos usavam lâminas, venenos ou garrotes, Bi-Han usava o próprio frio como arma. E aqui que a coisa fica interessante do ponto de vista científico. O Ice Blast do Bi-Han, visto pela primeira vez no Mortal Kombat original de 1992, não era apenas um efeito visual bonito. Esse movimento específico se tornou icônico porque representava algo impossível: congelamento instantâneo de um ser humano. Para congelar uma pessoa instantaneamente, você precisa remover 333 kJ de energia por quilograma de água. Considerando que o corpo humano é 60% água, estamos falando de uma quantidade absurda de energia. Um adulto médio tem cerca de 42 litros de água no corpo. Isso significa remover aproximadamente 14.000 kJ de energia num piscar de olhos. Para você ter uma ideia, essa é a energia que sua casa inteira consome em 4 horas. Mas o Ice Blast era apenas o começo. O Bi-Han também tinha o Slide, um movimento onde ele se deslizava pelo chão coberto de gelo, atingindo os oponentes pelos pés. Do ponto de vista da física, isso exigiria que ele criasse uma camada de gelo com atrito praticamente zero, enquanto mantinha controle total sobre sua velocidade e direção. É como surfar, mas em gelo que você mesmo cria instantaneamente. O interessante é que as técnicas do Bi-Han refletiam sua personalidade. Ele era direto, brutal e eficiente. Não havia floreios desnecessários, não havia piedade. O Ice Blast paralisava o inimigo, deixando-o completamente vulnerável. O Slide era um ataque surpresa que vinha de baixo. Cada movimento era calculado para máximo impacto com mínimo esforço. Exatamente o que você esperaria de um assassino treinado desde a infância. Mas a vida do Bi-Han tomou um rumo trágico quando ele foi contratado para uma missão que mudaria tudo. Ele foi enviado para eliminar um membro da família Shirai. Especificamente, um ninja chamado Hanzo Hasashi. O que Bi-Han não sabia
era que Hanzo tinha uma família, uma vida, sonhos. Quando Bi-Han completou a missão, ele não apenas matou Hanzo, ele destruiu toda a sua linhagem familiar. Aqui está onde a coisa fica sinistra. Hanzo voltou dos mortos como Scorpion, um espectro sedento por vingança. No torneio Mortal Kombat de 1992, o passado do Bi-Han finalmente o alcançou. O encontro entre Sub-Zero e Scorpion é uma das rivalidades mais icônicas dos games, e por uma boa razão. Era literalmente fogo contra gelo, vida contra morte, redenção contra vingança. A morte do Bi-Han nas mãos do Scorpion foi brutal e definitiva. Mas aqui está o plot twist. A morte não foi o fim da história do Bi-Han. Sua alma foi corrompida, transformando-o em Noob Saibot, uma entidade sombria que perdeu toda a humanidade. O homem que uma vez foi Sub-Zero se tornou algo muito pior, assombrado eternamente por seus crimes. É aqui que entra Kuai Liang, o irmão mais novo do Bi-Han. E cara, a diferença entre os dois é como noite e dia. Quando Kuai Liang descobriu que seu irmão havia morrido, ele não hesitou em assumir o manto do Sub-Zero, mas ele não estava apenas seguindo os passos do irmão. Ele estava tentando redimir o nome da família. E essa diferença de motivação mudou tudo. Kuai Liang era mais novo, mais reflexivo, mais humano. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o irmão mais velho, mas quando descobriu a verdade sobre o que Bi-Han havia feito, ficou horrorizado. Ele sabia que carregar o nome Sub-Zero significava carregar também o peso dos crimes do irmão. Mas em vez de fugir dessa responsabilidade, ele a abraçou como uma chance de redenção. A primeira coisa que Kuai Liang fez foi buscar Scorpion, não para vingança, mas para entender o que havia acontecido. Imagine a coragem necessária para encarar o cara que matou seu irmão, sabendo que ele tem todo o direito de querer te matar também. Mas Kuai Liang fez exatamente isso. Queria entender a dor que seu irmão havia causado. Onde Bi-Han era frio e calculista, Kuai Liang trouxe alma para o personagem. Ele via o título Sub-Zero não como uma arma de vingança, mas como uma responsabilidade. Essa mudança de perspectiva transformou não apenas o personagem, mas a própria natureza de seus poderes. Kuai Liang desenvolveu técnicas mais refinadas, como criar clones de gelo e construir armadilhas estratégicas que mostravam não apenas poder bruto, mas inteligência tática. Essa transformação mostrou que o legado do Sub-Zero era mais do que poder. Era sobre crescimento, redenção e a capacidade de mudar o próprio destino. Kuai Liang pegou um nome manchado de sangue e o transformou em um símbolo de proteção e honra. Ele provou que não somos definidos pelos erros do passado, mas por nossas escolhas no presente. Agora vamos às contas que vão fazer sua cabeça explodir. A criomancia do Sub-Zero não é apenas fazer gelo aparecer. É uma manipulação complexa da termodinâmica que desafia nossas leis físicas básicas. Vamos começar com o movimento mais icônico, o Ice Blast. Para congelar um ser humano instantaneamente, você precisa extrair calor a uma velocidade que simplesmente não existe na natureza. Pense assim, quando você coloca uma garrafa d'água no freezer, ela demora horas para congelar completamente. O Sub-Zero faz isso em meio segundo. A diferença na taxa de transferência de calor é astronômica. Mas aqui está o ponto crucial. Não é apenas sobre velocidade. O processo de congelamento rápido é violentamente destrutivo. Quando a água congela, ela se expande cerca de 9% do seu volume original. Imagine isso acontecendo em cada célula do seu corpo simultaneamente. As paredes celulares não aguentariam. Seria como explodir uma pessoa de dentro para fora. É por isso que o congelamento instantâneo em laboratório é usado para preservar tecidos apenas em condições muito controladas. E mesmo assim, os cientistas usam crioprotetores para evitar danos. Os sistemas criogênicos mais avançados que temos hoje usam nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius para congelar pequenos objetos em segundos. Mas escalar isso para o tamanho de um ser humano e fazer instantaneamente?
Estamos falando de um nível de controle energético que está décadas, talvez séculos, à frente da nossa tecnologia atual. E então temos as construções de gelo do Sub-Zero. Essa é uma das partes mais fascinantes cientificamente. Gelo comum se estilhaça facilmente. Qualquer um que já tentou quebrar gelo sabe disso. Mas as armas de gelo do Sub-Zero são resistentes o suficiente para cortar através de armaduras e bloquear ataques devastadores. Pesquisas recentes sobre compósitos de gelo mostram que é possível criar gelo super resistente, adicionando polímeros ou outras substâncias. Cientistas conseguiram criar gelo que é 5 vezes mais forte que o gelo comum, mas ainda assim estamos longe da durabilidade que vemos nos jogos. Para as armas do Sub-Zero funcionarem, elas precisariam ter propriedades que misturam a flexibilidade do metal com a condutividade térmica do gelo. Uma combinação que desafia nossa compreensão atual de ciência dos materiais. E aqui entra o medalhão do dragão Lin Kuei. Este artefato não é apenas decorativo. Ele teoricamente amplifica e estabiliza as construções de gelo do Sub-Zero. Na ciência real, algo assim funcionaria como um campo de contenção que mantém a estrutura molecular do gelo estável, mesmo sob estresse extremo. É como ter um gerador de campo de força microscópico que impede que o gelo se estilhace. A física por trás disso seria incrivelmente complexa. Você precisaria de um sistema que monitore e ajuste constantemente a temperatura, pressão e estrutura molecular do gelo em tempo real. Imagina um computador quântico trabalhando em velocidade da luz para manter cada cristal de gelo no lugar perfeito. Isso é o nível de tecnologia que estamos falando. Agora vem a parte que vai te dar calafrios, literalmente. Se você realmente tentasse se tornar o Sub-Zero, seu próprio corpo seria seu maior inimigo. O corpo humano é uma máquina de manter temperatura. Nós evoluímos para manter nossos 37 graus Celsius, custe o que custar. Quando a temperatura cai, nosso corpo entra em modo de sobrevivência total. Primeiro, os vasos sanguíneos nas extremidades se contraem, cortando o fluxo sanguíneo para mãos e pés. É por isso que seus dedos ficam dormentes no frio. Seu corpo está literalmente sacrificando suas extremidades para manter os órgãos vitais aquecidos. Mas aqui está o problema. Para controlar gelo como o Sub-Zero, você precisaria de controle motor perfeito em suas mãos. E suas mãos seriam as primeiras a sofrer com a exposição ao frio extremo. A temperatura da pele pode cair para menos 2 graus Celsius antes que ocorra congelamento dos tecidos. Nesse ponto, você perderia toda a coordenação motora fina. Como você criaria armas de gelo complexas se mal conseguisse mexer os dedos? A situação fica ainda pior quando consideramos hipotermia. Quando a temperatura corporal cai para 35 graus Celsius, você começa a perder coordenação. A 32 graus Celsius, você fica confuso e desorientado. A 28 graus Celsius, você perde a consciência. E isso são apenas 9 graus abaixo da temperatura normal. Para gerar o tipo de frio que o Sub-Zero usa, você estaria constantemente exposto a temperaturas que causariam morte por hipotermia em minutos. Mas vamos supor que você conseguisse superar esses obstáculos biológicos. Existem algumas pesquisas fascinantes sobre adaptação ao frio extremo. Os povos Inuit, por exemplo, desenvolveram ao longo de milhares de anos algumas adaptações interessantes. Eles têm mais gordura marrom, que queima calorias para gerar calor, e um sistema circulatório mais eficiente para manter o fluxo sanguíneo nas extremidades. Wim Hof, conhecido como o Homem de Gelo, mostrou que com treinamento específico é possível estender significativamente a tolerância ao frio. Através de técnicas de respiração e exposição gradual, ele consegue manter a temperatura corporal em condições que incapacitariam pessoas normais. Mas mesmo assim, ele não está manipulando o gelo, está apenas sobrevivendo a ele. A biotecnologia moderna oferece algumas possibilidades intrigantes. Pesquisadores estão desenvolvendo nanopartículas sensíveis à temperatura que podem resfriar tecidos específicos sem afetar o corpo inteiro. Imagine pequenos robôs microscópicos em sua corrente sanguínea que podem absorver calor sob comando.
É ficção científica hoje, mas a tecnologia está caminhando nessa direção. Também existem os trajes termorregulatórios avançados. Estes sistemas usam materiais termoelétricos para transferir calor do corpo para o ambiente. Versões mais sofisticadas poderiam teoricamente direcionar esse calor para fora do corpo como uma arma, mas o consumo de energia seria imenso. Você precisaria de uma fonte de energia do tamanho de um reator nuclear portátil. Vamos ser brutalmente honestos sobre o que aconteceria se você realmente tentasse se tornar o Sub-Zero. O preço seria literalmente mortal. Primeiro, suas mãos. A exposição repetida ao frio extremo causaria queimaduras de frio permanentes. Segundo dados do CDC, queimaduras de frio severas podem exigir amputação. Suas ferramentas para criar gelo seriam destruídas pelo próprio processo. É uma ironia cruel. Para usar poderes de gelo, você perderia a capacidade de controlá-los. Mas o dano físico é apenas o começo. O cérebro humano não foi projetado para lidar com mudanças extremas de temperatura. A vasoconstrição cerebral, que acontece quando o cérebro tenta se proteger do frio, reduz o fluxo sanguíneo para áreas críticas. Isso afeta memória, reflexos e tomada de decisões. Como você manteria o controle preciso sobre poderes complexos se seu cérebro estivesse constantemente em modo de sobrevivência? A longo prazo, os efeitos seriam devastadores. Danos permanentes aos nervos, problemas circulatórios crônicos, sistema imunológico comprometido. Seu corpo se tornaria uma ruína, sacrificado na busca por poderes que, ironicamente, se tornariam impossíveis de controlar conforme sua condição física se deteriorasse. E aqui está o ponto mais sombrio. Mesmo que a tecnologia avançasse ao ponto de tornar isso possível, os custos mentais podem ser ainda piores que os físicos. O isolamento social, a constante batalha contra seu próprio corpo, o estresse psicológico de viver no limite da sobrevivência, tudo isso criaria um estado mental que estaria mais próximo da loucura do que da maestria. Então, é possível se tornar o Sub-Zero? Com nossa ciência atual, não. Os números simplesmente não fecham. Para congelar instantaneamente um ser humano, você precisaria manipular energia em escalas que desafiam nossas leis físicas. Para sobreviver ao processo, você precisaria superar limitações biológicas fundamentais que evoluíram ao longo de milhões de anos. Mas aqui está o que é fascinante. Cada obstáculo que identificamos também aponta para áreas onde a ciência está avançando. Nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, engenharia termodinâmica, todos esses campos estão empurrando os limites do que consideramos possível. O que você faria se tivesse poderes de gelo? Deixa nos comentários e se inscreve no canal para mais conteúdo no limite entre ficção e realidade. E lembra, a ciência pode não ter todas as respostas hoje, mas ela está sempre evoluindo.